Isso, parece que agora sim. Bom, pessoal, oficialmente, bom dia a todos, sejam muito bem-vindos aí dessa manhã, por enquanto, fresca do Goiás. Pessoal, a gente sabe que a anticoagulação sempre foi um tema muito controverso, presente no dia a dia do médico, especialmente da nossa especialidade, aí da medicina cardiovascular, e que a gente sempre transitou ali entre o sangramento e a trombose, né? É essa eterna busca do equilíbrio entre o sangramento e a trombose. E sempre dispomos para isso aí da varfarina, dos cumarínicos, para fazer isso. De uma forma bastante efetiva, a gente sabe disso, mas ao mesmo tempo trabalhosa e com o risco de sangramento sempre, pela questão do controle aí do RNI. E existiu sempre um sonho na medicina, nos cientistas da área, aí, de ter uma medicação que a gente pudesse fazer uma ou duas tomadas diárias e não ter que fazer esse controle e ter a segurança, né? Ter o objetivo que a gente quer, que é de diminuir as taxas de trombose e sangramento. Bom, no começo desse século aí, a gente foi surpreendido com o aparecimento da rivaroxabana, que entrou aí na categoria dos novos anticoagulantes orais e depois se estendeu, o Renato vai falar disso aí, a apixabana, etc. Enfim, hoje nós convidamos aí o AIS da anticoagulação, nosso amigo, professor, doutor Renato Tavares, que é professor aqui da hematologia da Universidade Federal de Goiás, praticamente dispensa apresentação, né, Renato? Todos conhecem pela sua competência, sua formação, seu conhecimento e, principalmente no dia de hoje, pela sua didática. Então, Renato, para nós é um motivo de muita honra, muita alegria tê-los conosco aqui na nossa programa aqui de educação médica continuada, com os residentes, com a nossa equipe. E já vou imediatamente lhe passar a palavra para a gente aprender um pouco aí sobre essas controvérsias hoje, porque depois de que a gente começou a usar essas medicações, a gente estava comentando agora, no comecinho, a gente já se sente muito seguro e tem vontade de usar ela em situações que ainda não temos autorização, exatamente pela sua facilidade e segurança. Então, a gente vai conversar um pouco hoje sobre essas controvérsias, onde a gente realmente pode usar, onde está em estudo e onde a gente não deve, e quais vantagens e desvantagens ali em relação aos tradicionais varfarínicos, né? Obrigadão, a palavra é sua. Eu que agradeço aqui o convite, é um prazer, uma honra estar aqui, tantos amigos conhecidos, antigos, não tão antigos, mais novos e outros que virão a ser. Então, eu acho que esse encontro multidisciplinar é muito importante. Eu vim aqui para falar um pouco como hematologista e quando o Maurício e a Fabíola me convidaram, eu até pensei, como será que eu poderia contribuir como hematologista? Então, foi uma oportunidade até de atualizar a minha aula. Eu tenho algumas aulas em anticoagulação, porque a gente realmente faz muito. Inclusive, em Goiás, tem uma característica um pouco diferente da maioria dos estados do Brasil, onde o hematologista participa ativamente das anticoagulações. É engraçado isso. E em muitos locais, isso não acontece. E isso é importante porque para termos várias visões e podemos juntos fazermos um trabalho melhor. Então, deixa eu só, peraí, colocar aqui e fazer o share screen. Deu certo? Está aparecendo a aula, gente? Tá, né? Tá, sim, tá perfeito. Então, eu vou falar um pouco sobre a anticoagulação em situações especiais, comentando da varfarina e dos DOACs. Eu poderia ter esses potenciais conflitos. Eu sou, para essa palestra, eu me sinto muito à vontade para falar, porque é algo que não tem nenhum honorário, felizmente. Então, a gente pode conversar sem problema nenhum de indicações off-label e on-label. E eu sou speaker da Bayer e da Pfizer.
mas aqui a gente não vai ter nenhum conflito. Normalmente, nas minhas aulas, eu não tenho mesmo, eu falo as coisas que eu penso e pronto. Mas aqui, inclusive, a gente está mais livre ainda. O programa de aula, eu vou fazer uma introdução para falar dos incomuns e não vou comentar em câncer, porque isso seria uma aula separada. Então, além da gente falar dos dois tipos de anticoagulantes, eu também vou comentar depois com mais detalhes nas situações especiais que sempre trazem dúvidas, conflitos, onde elas estão com maior ou menor certeza de sua utilização. É interessante que essa aula eu fiz o ano passado para várias academias ao longo do Brasil, por estado, que reúne todos os hematologistas. E aí eu atualizei essa aula agora e teve muita coisa interessante que mudou. Então, todo mundo, o Maurício já fez uma boa introdução sobre o papel dos novos anticoagulantes, de como que eles atuam, e a gente sabe que a gente tem o inibidor direto da trombina no Brasil, que é a dabigatrana, e os inibidores diretos do 10A, a pixabana, a doxabana, a rivaroxabana, que nós já temos disponíveis aqui, e a grande vantagem é que, por eles fazerem uma atuação direta, a gente sabe qual é o seu efeito para todo mundo. Da varfarina, que a gente tem que fazer um controle laboratorial da sua ação, uma vez que a sua ação é indireta, a sua ação é no reaproveitamento da vitamina K, aqui não. Aqui a gente tem uma ação direta e a gente consegue predizer a ação do medicamento e, com isso, ter uma dose fixa e sem necessidade de controle laboratorial. Então, aqui eu vou comentar um pouquinho dos 4 anticoagulantes diretos principais e disponíveis no Brasil, que é a dabigatrana, a antitrombina, a pixabana, a doxabana, a rivaroxabana, que são os anti-10A. Uma coisa importante que a gente tem que lembrar é que essas medicações têm uma excreção renal, que não é nada desprezível, e embora a gente não ajuste o medicamento em relação a um exame laboratório específico, muitas vezes nós temos que ajustar a dose em relação à função renal. E isso é uma das coisas que nem sempre é muito bem lembrada. Então, a gente vê que a dabigatrana aqui é a que tem a excreção renal mais importante, mas a metabolização hepática menos importante, e a pixabana, a rivaroxabana são as que têm a excreção renal de maneira menos importante. A doxabana fica 50%, 50%. Então, avaliar e acompanhar a função renal é extremamente importante nesses pacientes, porque, especialmente pacientes idosos, onde essa função renal pode mudar em espaço mais curto de tempo, e com isso, muitas vezes, nós vamos ter que fazer uma adaptação da dose do medicamento. Aqui, como eu comentei, o metabolismo a pixabana e rivaroxabana, por sua vez. Não é que, em relação à absorção, a rivaroxabana tem influência da alimentação. Então, a gente pega muito isso acontecendo, muito erro de prescrição, onde as pessoas, às vezes, esquecem que a rivaroxabana tem que ser tomada com a alimentação. Então, a gente vê muito assim, mas o paciente, especialmente aqueles que você toma uma vez por dia, e, putz, olha lá, teve outro episódio tromboembólico, teve outra complicação, e quer dizer que o remédio não está funcionando, mas a gente tem que lembrar que, boa parte das vezes, esse paciente não estava tomando a medicação de maneira correta. E ele, às vezes, no caso da rivaroxabana, não estava tomando como alimento. E isso tudo vai influenciar na efetividade do medicamento. Então, a gente vê isso muito acontecer e a gente tem que prestar atenção nisso.
Esses medicamentos são excelentes, entretanto, com uma meia-vida plasmática muito curta. Portanto, no dia que o paciente ficou sem tomar, o paciente ficou sem ação do medicamento. E ali ele está em risco. Então, nenhum medicamento é bom com um paciente que toma de maneira irregular. Mas os anticoagulantes diretos são ainda piores. Então, naquele paciente que não faz um segmento adequado, que não toma a medicação de maneira adequada, que você sabe que isso acontece, talvez a varfarina seja menos pior do que os anticoagulantes diretos, porque o decaimento da varfarina é mais lento. Então, uma das poucas desvantagens desses novos anticoagulantes, eles não são novos, é uma mania da gente falar, mas os anticoagulantes diretos, é que a sua meia-vida plasmática é curta. Então, nós temos que assegurar que o paciente tome o medicamento todos os dias, em todas as suas doses. Então, a gente vê muito hoje essas discussões de laboratório, qual que é melhor, o meu sangra mais, o meu sangra menos, o meu toma uma vez por dia, o meu toma 2 vezes por dia. Então, só para a gente ver aqui como é interessante, esse aqui é um estudo feito sobre a adesão, os DOACs e suas consequências. Então, veja aqui que aqui a proporção de pacientes que têm uma ingestão de menos de 80% do medicamento, em todos os DOACs nesse levantamento, quase 30% tinham uma utilização de menos de 80%. Isso é obviamente mais comum e mais frequente com aqueles que tomavam 2 vezes por dia, porque são 2 tomadas, isso dobra a probabilidade do paciente não tomar direito, né, porque são 2 vezes. Entretanto, por outro lado, aquele paciente que deixa de tomar uma dose, ele vai ter só metade da dose do dia não tomada. E aquele que toma uma vez só, se ele não toma a dose do dia, ele fica 24 horas sem o medicamento. Então, não tem situação ideal. A situação ideal é que o paciente não precisasse tomar o medicamento. Mas a maneira como toma, isso realmente não tem impacto direto de ser melhor ou pior em termos de adesão, mas veja que essa adesão baixa não é desprezível, ela é bem considerável. E veja que isso aqui tem uma consequência quando você tem um AVCI, por exemplo. Então, a gente vê aqui que você tem uma probabilidade aumentada de ter nesses pacientes que têm uma utilização menor que 80%. Uma das grandes vantagens desses DOACs, quer dizer, não tem necessidade de controle laboratorial, eles são previsíveis, são previsíveis para todo mundo, é que a interação medicamentosa ela é muito menor. Desculpa, e aqui a gente vê, no caso do... Perdão, só pulei, eu troquei a ordem aqui, tinha esquecido. Aqui em relação ao clearance que eu tinha comentado, então, quando a maioria dos estudos não avaliou pacientes com clearances de creatinina baixos, então, o que a gente tem é que quando o clearance está abaixo de 30, no caso da rivaroxabana, doxabana e da bigatrana, e clearances abaixo de 25 da pixabana, nós não temos estudos muito... em um número grande de pacientes. Então, a gente tem que tomar cuidado e essas doses, muitas vezes, têm que ser ajustadas conforme o clearance de creatinina. E aqueles que têm um clearance menor que 15, no caso dos anti-10A, e menor que 30, do da bigatrana, não tem sido recomendado desde 2013 e até hoje ainda isso é uma questão muito delicada e eu particularmente, não recomendo a utilização e eu prefiro a varfarina, onde você pode, aí no caso, fazer o controle laboratorial, e eu não utilizo. No caso agora sim, das interações medicamentosas, a gente pode ver que eles têm poucas interações, são poucas as contraindicações. No caso da rivaroxabana, os antifúngicos e os coquetéis para HIV, e nos outros também, algumas outros medicamentos a mais, como anticonvulsivantes,
e algumas outras medicações que podem ter alguma interferência e outros que requerem um pouco de cuidado. O fluconazol, embora esteja como cuidado aqui, ele é um dos poucos antifúngicos que você não tem contraindicação no caso dos DOACs. Mas é uma quantidade de medicamentos muito pequena que tem esse tipo de contraindicação e de cuidado. Quando a gente pega a varfarina, é uma lista enorme de medicamentos, então, normalmente, a gente já faz o controle laboratorial e, quando entra um novo medicamento, a gente sempre recomenda que se faça um TP logo após o uso, a introdução desses novos remédios. Eu não vou falar sobre o tratamento do câncer, mas a gente tem que lembrar que os antineoplásicos podem ter uma interação medicamentosa com esses DOACs, então, muitas vezes, você tem que avaliar de perto a interação desses medicamentos com o efeito dos DOACs e, muitas das vezes, nem são tão bem estudados na vigência da anticoagulação. Mas isso aqui é um levantamento bem interessante, recente, publicado agora online em 23 de setembro, onde se avaliaram mais de 13 mil pacientes com fibrilação arterial e câncer, e que apresentaram 1.545 sangramentos maiores pelo critério da Sociedade Internacional de Hemostase e Trombose, em 90.540 person quarters exposed DOACs, quer dizer, nesse grau de exposição. E olha que interessante a gente observa, é que praticamente você não teve um aumento de sangramento nesses casos. Então, embora você tenha competição pelos sítios de metabolização, a gente não teve um sangramento tão aumentado e estatisticamente significativo nesses pacientes. E em relação dos que estavam usando DOACs e os que não estavam utilizando, então mostrando que, mesmo podendo haver uma competição pelo sítio de metabolização dos medicamentos, a gente não teve uma expressão clínica de sangramento diferente entre os que usavam e não usavam, dando uma certa tranquilidade e mostrando, mais uma vez, como esses medicamentos são efetivos. Em relação aos erros, esse aqui é um estudo bem interessante, onde a gente vê a quantidade desse levantamento de erros, a porcentagem de erros em relação aos 3 principais anticoagulantes diretos. Então, a gente observa aqui que contraindicação em relação à ação, ao status da sua função renal, em frequência, a dose do medicamento, subdosagem, superdosagem, possível interação medicamentosa. Então, a gente vê que isso não é desprezível. Então, olha aqui, dosagem menor do que é indicada, 22%, 16%, 22% de novo, superdosagem, aqui, felizmente, um pouco menor, interações. Então, a gente tem uma quantidade importante de erros na prescrição, não só desse medicamento, como em todos, mas aqui também isso acontece. Eu me lembro uma vez, felizmente já tem algum tempo, mas que eu peguei uma paciente gestante com AVCI criptogênico usando rivaroxabana. Então, o paciente chegou para mim, para uma segunda opinião, o neurologista tinha indicado isso. Olha só, na gestação, onde está contraindicado, e no AVC criptogênico, onde ele não está indicado. 2 erros graves. Por isso que esses medicamentos, a gente não pode fazer o velho fire and forget. Você não pode dar medicamento para o paciente voltar 1 ano, ou não voltar por conta disso, só voltar por causa de outros motivos. Essa aqui é uma recomendação da Sociedade Europeia de Hematologia, que não é nova, mas é vigente até hoje, onde eles começam o tratamento anticoagulante e no primeiro mês eles já dão um retorno, que é para ver se o paciente está tomando o medicamento de maneira correta, se ele está tolerando o medicamento, se ele teve alguma complicação, e depois eles acompanham
às vezes, alguns casos especiais mensalmente, outros 3 meses, mas no máximo de 6 em 6 meses. É muito tentador para a gente e para o paciente que está bem, está tomando medicamento, jovem, ou que não tem nenhuma outra complicação, numa indicação como um risco tromboembólico menor e um risco de sangramento menor, que a gente peça para o paciente voltar anualmente. Isso não é recomendado. Eu dou no máximo 6 meses de retorno para todos os pacientes, para saber se ele está tomando, se ele teve alguma complicação e se teve alguma mudança na sua doença, com função renal, um hemograma e uma ferritina. Então, pelo menos com esses exames. Então, embora seja muito mais confortável a utilização desses medicamentos, quando comparados com a varfarina, a gente não tem como fazer esse paciente fazer o seu controle sozinho. É imperativo que o paciente venha, que ele acompanhe, e mesmo assim, às vezes a gente tem problema, como eu estava comentando antes de começar a aula, a paciente estava vindo só um parente, a paciente fazia muito tempo que não vinha, porque era idosa e morava no interior, morava muito longe, na verdade, mora ainda, e no fim ela havia se submetida a uma troca valvar, colocou uma válvula metálica, ela usava anticoagulante por outro motivo, a familiar achou que isso não era importante me contar, e, apesar de a gente sempre fazer a anamnese, e aí ela estava tomando uma rivaroxabana com válvula metálica, como todo mundo sabe que isso não está indicado, está contraindicado. Então, o segmento é muito importante, você ver o paciente, você acompanhar é essencial. E aqui, às vezes, a gente acha que o medicamento pode ser extremamente útil em qualquer circunstância, e se pensou, poxa vida, por que a gente não usa em todo tipo de AVC? Porque o paciente, o anticoagulante é muito mais potente, por que não se utilizar? Então, esse é o estudo que eu coloco aqui como clássico, como para chamar a atenção da rivaroxabana para prevenção de AVC em AVC embólico de criptogênico, ou seja, de causa indeterminada. Então, foi feito aqui nesse estudo uma randomização de 1 para 1, tanto com aspirina e rivaroxabana. A gente vê que a efetividade foi igual, entretanto, o sangramento foi muito maior com a rivaroxabana. Então, assim, mostrando, especialmente para os residentes, que a gente tem que ver a situação, onde isso foi estudado, como foi estudado, se isso mudou e se isso não mudou. E aqui, só para comentar um pouquinho mais de erro, olha aqui no registro Garfield de pacientes com tromboembolismo, onde se utilizava os DOACs e varfarina, e veja onde a quantidade de pacientes que estavam tomando medicamento que não eram recomendados durante a gestação. Então, anticoagulante parenteral e vitamina K, um N de 37, numa situação onde provavelmente no primeiro trimestre aqui com varfarina, só varfarina, DOACs que não estão liberados na gestação, DOACs e anticoagulante parenteral, e no total, então a gente vê que havia uma quantidade expressiva de pacientes onde se havia erro na utilização. Então, isso não é exclusividade nossa, obviamente, isso acontece numa situação que não tem como você esconder, uma situação óbvia que é a gestação, imagina em outras circunstâncias. Então, a gente realmente tem que prestar atenção, ver o paciente e fazer a sua avaliação não só inicial, como regular e constante e de maneira adequada. Mesmo tomando medicamentos onde a sua utilização requer retornos menos frequentes e de maneira mais tranquila. Então, dando continuidade à aula, eu vou falar um pouquinho sobre os extremos de peso e também na gastroplastia. Então, até recentemente, então, a Sociedade Internacional de Hemostasia e Trombose não recomendava que os novos anticoagulantes, na época novos anticoagulantes, mas os anticoagulantes diretos, fossem utilizados em pacientes com mais de 40 quilos, mais de 120 quilos, ou com uma índice de massa corpórea maior que 40, ou seja,
nos grandes obesos que não participaram em grande quantidade dos estudos dos DOACs, eles deveriam não utilizar e se a gente dá preferência à varfarina. E os de baixo peso, engraçado, hoje em dia, né, eles são em menor quantidade ainda do que em relação aos extremos de peso. A gente sabe que a obesidade é o grande mal da humanidade, um dos grandes males da humanidade atual, então a gente tem aqui, no caso, a participação de pacientes com pesos de baixo peso, mas eles não são frequentes. Mas o que se tem mostrado é que os pacientes de baixo peso não têm uma frequência maior de fenômeno tromboembólico nos pacientes que usam DOAC em relação à varfarina ou de sangramento, e que, então, parece, segundo as evidências que nós temos que entender que essas evidências são baseadas em análise pós-hoc da maioria dos estudos, não existem estudos dirigidos diretamente para essa população, mas parece que os DOACs são seguros nessa população, sim. Então, aqui no caso do registro Dresden, a gente vai ver o impacto do índice de massa corpórea na terapia. Então, nós temos aqui pacientes abaixo do peso com esse índice de massa corpórea menor que 18,5, o normal, que é 18,5 a 25, o sobrepeso, obesos classe 1 e classe 2. O que a gente observa aqui, que em relação a todos os pacientes que têm tromboembolismo de origem cardíaca e os de venose, tromboembolismo TVP e TEP, a gente vê que em relação à frequência de tromboembolismo e a frequência de sangramento, eles são iguais, independente da classe. Então, esses estudos de fase 4 são muito úteis, porque eles vêm dar respostas que a maioria dos estudos randomizados não nos dá, e vêm corroborar ou não os dados encontrados nos estudos clínicos. Então, aqui a gente observa no registro Dresden que, em relação ao baixo peso, sobrepeso e obesidade mórbida, a gente tem os mesmos desfechos, tanto na prevenção quanto na frequência de sangramento. Essa aqui é uma meta-análise da eficácia e segurança dos anticoagulantes diretos versus a varfarina em fibrilação atrial, em relação às várias categorias de índice de massa corpórea. Então, a gente vê os underweight, normal, overweight e os realmente obesos. E a gente vê, que em relação tanto a os eventos tromboembólicos quanto a de sangramento, que eles são praticamente os mesmos, talvez até um pouquinho melhor em relação aos DOACs. Então, novamente, aqui, mostrando aqui na FA, que em relação à diferença de massa corpórea, eles foram tão seguros e eficazes quanto a varfarina, pelo menos isso. E aqui, em relação aos VTEs, lá era FA, aqui é o VTE, uma outra meta-análise, aqui com menos estudos, com 5 estudos, com 6.575 pacientes, e a gente nota a recorrência e sangramento, eles são, inclusive, sangramento um pouco favorecendo os DOACs e em relação à efetividade sendo igual. Então, são duas meta-análises nas situações principais, mostrando que, aqui nesses dois últimos casos, na obesidade, no sobrepeso e obesidade mórbida, que os medicamentos são tão seguros e efetivos quanto a varfarina. Em relação à gastroplastia, isso muda um pouco, a gente tem muita gastroplastia hoje em dia, né? A gente sabe que esses medicamentos dependem da acidez gástrica para sua absorção. A rivaroxabana depende da alimentação e, portanto, tem uma influência direta. Existem alguns que têm uma absorção já no estômago, por sua vez. Então, obviamente que os DOACs vão ter a sua efetividade, talvez não, mas a sua absorção, sim, influenciadas pela gastroplastia.
Então, aqui, de novo, uma recomendação da ISTH e uma avaliação da STH, mostrando a possível influência das várias procedimentos de gastroplastia na absorção dos diversos DOACs. Então, talvez a apixabana a que menos tenha sido afetada, e a dabigatrana seria todos poderiam estar reduzida, mas a dabigatrana a gente sabe que é a que especialmente tem uma influência maior em relação à gastroplastia. Aqui, essa tabela ela não está muito boa, mas também é desse mesmo subcomitê, que são as recomendações dos DOACs em pacientes com obesidade. Então, a gente vê que em 2016, lá, eles estavam recomendando que não se utilizasse, e agora a gente vê uma mudança. Para o tratamento do tromboembolismo, se sugerem que doses estándar de rivaroxabana ou apixabana seriam os anticoagulantes apropriados, independente do peso ou da massa corpórea. Então, aqui, nesses poucos anos, a gente já teve uma mudança. E aqui, portanto, o ISTH recomendando que as doses padrão sejam utilizadas nesses pacientes, independente da sua índice de massa corpórea ou do peso. Para prevenção, isso é para tratamento. A prevenção primária, também a mesma coisa, mas para a cirurgia bariátrica, a gastroplastia, não usar para o tratamento, a prevenção dos DOACs, prevenção do tromboembolismo, na fase aguda, pelo menos, da cirurgia bariátrica, e usar anticoagulante parenteral na fase pós-cirúrgica, e fazer essa mudança de varfarina para DOAC, pelo menos depois de 4 semanas de tratamento, e tentar se evitar o DOAC, deixar para aqueles pacientes que não toleram ou não têm uma contraindicação ou não se adaptam à varfarina. Então, aqui, um estudo vendo a segurança e eficácia de anticoagulantes orais em fibrilação atrial depois da cirurgia bariátrica, estudo retrospectivo, não é um estudo desenhado especificamente para isso, com 1.673 pacientes com cirurgia bariátrica, quando se comparando a mais de 155 mil pacientes que não têm cirurgia, que não foram submetidos à cirurgia bariátrica. Esses são os medicamentos, a proporção dos medicamentos que foram mais utilizados: a apixabana, a rivaroxabana e varfarina, dabigatran e doxabana na sua minoria. E interessante que aqui ele vai ver os eventos tromboembólicos, sangramento e mortalidade, e compara pacientes que não usaram cirurgia, que não foram submetidos à cirurgia bariátrica, os que foram submetidos, ele não viu diferença. E quando ele compara os diretos com a varfarina, ele também não viu diferença. Então, apesar dessa preocupação de que se tem em relação à absorção desses anticoagulantes diretos nos pacientes submetidos à cirurgia bariátrica, e das recomendações da Sociedade Internacional de Hemostase e Trombose, alguns estudos vêm sugerindo que talvez a efetividade e segurança seja a mesma, que não haja um impacto clínico quando se usa DOACs nessas circunstâncias. Eu tenho paciente que toma, são poucos pacientes, mas pacientes que não se adaptaram à varfarina, onde a gente não conseguiu um controle adequado. A gente sabe que a varfarina tem uma série de problemas no nosso país. A gente tem apresentações genéricas que não são tão estudadas quanto a apresentação adequada da varfarina. A gente não tem mais o Coumadin. O fracionamento desses medicamentos é um problema. O paciente parte o medicamento, ele fragmenta o medicamento, especialmente o controle laboratorial é cada vez mais difícil. Então, muitos pacientes não vão se adaptar. E esses pacientes, às vezes, é preferível você usar um DOAC, e parece que eles, apesar das recomendações, eles têm algumas evidências que eles são tão seguros e efetivos quanto a varfarina na cirurgia bariátrica.
e é preferível você ter um medicamento desse do que ter um paciente pessimamente anticoagulado com varfarina, com risco de sangramento ou com risco de tromboembolismo. Então, para a gente terminar essa parte, indo para o final da aula, o uso da rivaroxabana e apixabana em doses regulares parece ser seguro nos pacientes com baixo peso, especialmente obesos mórbidos, para prevenção de tratamento de TVP, TEP e assim como NFA. Na cirurgia bariátrica, ainda sugere-se evitar o uso do Zoax em detrimento da varfarina, e, nesse caso, precisa-se usar com cautela e dar preferência à apixabana, à rivaroxabana. Essa seria a conclusão dessa parte. Trombofilias hereditárias adquiridas. No final da década de 90, foram descritos os fator 5 de Leiden e, posteriormente, o gene da protrombina. E isso deu um impacto enorme na avaliação de trombofilia em uma série de circunstâncias na prática clínica. Então, em pacientes que tinham tromboembolismo, em mulheres que tinham perda fetal recorrente ou outras complicações fetais, e começou a se solicitar para um monte de pacientes, e começou a solicitar para parente que não tinha nada. Tem gente que, algumas sociedades que, infelizmente, solicitam essa avaliação pré-cirúrgica, isso não tem nenhuma indicação. Tem ginecologistas que, preocupados com o paciente ou com complicações, solicitam antes de uso hormonal, também não tem nenhuma indicação. Então, isso felizmente tem caído a solicitação desses exames de trombofilia, mas ainda é uma realidade, especialmente no nosso país. Então, eu separei algumas coisas aqui para a gente discutir rapidamente. Poderia ser uma aula só sobre isso, mas nós vamos falar da circunstância especial em relação aos DOACs e varfarina. Mas eu só queria mostrar esse levantamento aqui em sujeitos saudáveis. Olha a prevalência dessas trombofilias. O fator 5 de Leiden chega até 5% em caucasianos, giraprotomina 3%, ok? Mas o restante, a prevalência é extremamente baixa. Aqui nem tem deficiência de proteína S, de tão pouco que se encontra de verdade na população em geral. Então, a gente vai ter que gastar muito dinheiro e preocupar muita gente e fazer muita consulta se quiser descobrir gente com trombofilia em gente saudável, e depois a gente vai ter esse dado e não vai saber o que fazer com isso, porque não tem nenhum guideline que recomende você pedir esse tipo de exame em gente saudável. Isso aqui é um levantamento com intuito científico. E, mais ainda, se a gente pegar o fator 5 de Leiden, por exemplo, você veja que, enquanto a gente tem 5% em pacientes caucasianos, olha como isso varia em hispânicos, negros, americanos, asiáticos. Então, a gente vê que, na nossa população, a gente nem sabe qual é a prevalência disso. E provavelmente bem menor do que em caucasianos. Então, o exame se torna ainda menos útil ou mais inútil, como preferirem, em pacientes sem uma indicação precisa. Já quanto à SAF, a gente tem aqui, esse é um dos levantamentos mais recentes e mais confiáveis, aqui numa população do Olmsted County, Minnesota, de 2000 a 2015, onde se usou o critério de Sidney de 2006, a gente encontrou ali uma incidência de 2,1 para cada 100 mil e uma prevalência de 50 para cada 100 mil habitantes. Então, a gente vê que é um pouco mais frequente alguma daquelas trombofilias, mas também ela é infrequente. Isso não é comum. E um outro detalhe importante é a gente notar que a presença ou ausência de trombofilia não aumentou a recorrência de trombose. Então, isso não é um fator de recorrência. Portanto, você solicitar esse tipo de exame não vai te auxiliar na decisão terapêutica na maioria dos casos. Hoje, com os estudos de extensão, a gente acaba, se possível, estendendo na maioria dos pacientes, e independe se tem trombofilia ou não. Você pode contraindicar a extensão com dose baixa se o paciente tiver trombofilia, mas não vai indicar você usar mais tempo ou menos tempo. O que vai indicar se a trombose é secundária ou idiopática. E aqui, rapidamente, só para a gente ver, em 2016 a gente teve uma palestra plenária no Congresso Norte-Americano de Hematologia,
30 mil inscritos, o maior congresso de hematologia do mundo, onde uma das descobridoras do fator 5 de Leiden passou 1 hora tentando nos convencer e nos convencendo a não solicitar exames de trombofilia. Então, a gente vê aqui que na fase inicial, se solicitava em familiares, depois em pacientes que tinham VTE e apenas depois pacientes que tinham outras complicações. Então, a gente vê que a gente não testa na maioria das situações. Então, a gente, hoje em dia, tem deixado de solicitar esses exames para muitos e muitos pacientes e solicitando apenas aqueles onde existe uma determinação muito clara de relação estatística com trombose. Então, metileno tetraidrofolato redutase, PAI, homocisteína, fator 8, isso tudo já foi abandonado e a gente não solicita na prática clínica. Os outros exames a gente solicita cada vez menos. Essa é uma campanha da Sociedade Interamericana de Hematologia. Olha só, isso aqui é de 2013, já tem 8 anos. E choosing wisely, ou seja, as recomendações para você fazer decisões inteligentes. Em hematologia existem vários tópicos interessantes aqui, mas já de 2013 eles recomendavam não testar trombofilia em pacientes com tromboembolismo venoso que são secundárias, que tem uma causa clara, cirurgia, seja viagem longa, trauma, imobilização, Covid, hoje em dia, né? Não era da época, mas a gente pode adaptar aqui, uso de hormônios, porque isso não vai impactar na decisão terapêutica. Mas talvez a trombofilia aqui mereça uma menção especial aqui, seja a síndrome de corpo antifosfolípide. E aqui, infelizmente, nós temos uma situação onde os DOACs estão contraindicados na maioria das vezes. Então, veja, aqui, finalmente, um estudo interessante de 2018, de 290 pacientes que tinham um tromboembolismo venoso não provocado, idiopático, e pararam a anticoagulação depois de 6 meses, e foi feito a pesquisa de anticorpo antifosfolípides. Não é antifosfatidilcerina, anticardipina IgA, são os que estão determinados pelo critério de Sidney, que são anticoagulante lúpico, Viper-Venutest e sílica, anticardipina IgG e IgM, anti-beta-2-glicoproteína IgG e IgM. Esses aí, a gente viu que os pacientes que não tinham SAF, a recorrência era bem menor dos que tinham 1, 2 ou 3. Então, realmente, a gente sabe que SAF leva a uma recorrência de tromboembolismo venoso. E aqui o estudo dos anticoagulantes diretos, em 2.133 pacientes com trombofilia, a gente vê que, no caso desses pacientes que tinham trombofilia hereditária, a gente não tinha uma recorrência maior e nem sangramento. Então, eles foram seguros. Entretanto, quando a gente vê nos pacientes com síndrome de corpo antifosfolípide, e aqui em pacientes de alto risco, ou seja, triplo positivos, a gente tinha uma incidência maior. Ou seja, os DOACs parecem ser seguros nos pacientes que têm trombofilia hereditária, especialmente nos pacientes que são heterozigotos. Então, eles são tão seguros e efetivos quanto a varfarina. Entretanto, na SAF, a gente vê que os pacientes com varfarina iam melhor. Então, é diferente a trombofilia hereditária e a SAF. E aqui uma meta-análise recente do grupo Cochrane, então a gente vendo a seleção dos estudos, e a gente nota aqui que, primeira coisa, que usar dose de varfarina maior para os pacientes que têm SAF não foi mais efetivo e trouxe mais sangramento. Mas, quando a gente compara os DOACs com a vitamina K, a gente vê que os pacientes que usavam varfarina tiveram uma incidência menor de AVC ao longo do tempo.
Então, realmente, eles estavam mais protegidos quando a gente compara com os DOACs. E assim, essa revisão bem recente fala sobre os guidelines internacionais, que são esses. Eu não vou judiar de vocês com uma tabela dessas, mas só para mostrar quais são os guidelines. E a conclusão, ele resumiu aqui o que os guidelines recomendam em relação aos DOACs na SAF. Então, pacientes que tinham diagnóstico de SAF, que tinham qualquer evento arterial, varfarina. DOACs não estavam recomendados. Então, independente se fosse unipositivo, duplo positivo, triplo positivo. Tem evento arterial, está contraindicado. Triplo positivo, que tivesse tanto venoso quanto arterial, também vitamina K. Agora, aqueles que tinham um evento trombótico venoso apenas, não eram só arterial ou não tinham arterial venoso, se fossem triplo positivo, a maioria também recomenda não utilizar varfarina. Unipositivo ou duplo positivo, primeira escolha, varfarina. Se, porventura, não estivesse bem anticoagulado, não se adaptasse, tivesse uma contraindicação, você poderia considerar os DOACs. Portanto, no caso da SAF, o que tem se recomendado hoje em dia é que você utilize varfarina. E nos pacientes que são unipositivos ou duplo positivos, se eles tiveram só um evento venoso, não tiveram evento arterial, você pode utilizar os DOACs caso eles tenham uma contraindicação à varfarina ou eles não tenham se adaptado. Então, realmente, a varfarina vai ser o anticoagulante de escolha na SAF. Uma coisa que é muito importante lembrar é que os DOACs dão falso positivo no anticoagulante lúpico. Então, você tem que suspender 24 horas antes, além de repetir com 3 meses, porque senão você pode ter falso positivo e achar que o paciente tem SAF e ele não tem. Então, para concluir essa parte, embora não existam estudos especificamente desenhados para DOACs e trombofilias hereditárias, mais comuns e não homozigóticas ou duplo heterozigóticas, esses parecem ter a mesma eficácia e segurança que a varfarina. Mas já na SAF, eles não são recomendados pela maioria dos guidelines atuais, e isso, apenas na dupla unipositiva, ainda a referência a usar a varfarina, e você pode usar o DOAC se for só venosa e o paciente não tolerar a varfarina. Vou falar rapidamente agora, e para finalizar, sobre anticoagulação em situações incomuns, como na cirrose hepática, onde a maioria dos colegas ainda tem preferido a varfarina, mas essa aqui é uma revisão sistemática e meta-análise de pacientes com DOACs e doença hepática avançada, mais de 43 mil pacientes com doença avançada ou cirrose, 27 mil estavam em tratamento com DOAC e 15 mil com varfarina ou heparina de baixo peso molecular. A gente vê que tanto em recorrência, a recorrência favoreceu os DOACs, a mortalidade favoreceu os DOACs, e em AVCI houve uma tendência a favorecer os DOACs. E em termos de sangramento gastrointestinal, intracraniano, qualquer tipo de sangramento, isso também favoreceu o DOACs, assim como sangramento maior. Então, essa é uma revisão bem interessante, falando o contrário. Em pacientes com cirrose, os DOACs foram melhor. O que a gente tem que ver, entretanto, aqui, é que a gente tinha, em termos de Child Pug, a maioria era A e B. Em C, quase a gente não tinha. Portanto, doença muito avançada, isso não foi avaliado. E, portanto, o que a gente pode concluir, eu vou concluir aqui mais para frente, desculpa, é que a gente pode utilizar DOACs e parece serem até melhores na cirrose hepática que não esteja em estadio de Child-Pugh C. No caso de trombose de veia porta, a gente vê aqui o efeito da anticoagulação em paciente com cirrose e trombose portal. Aqui, essa outra revisão sistemática, e tendo 353 pacientes, a gente vê que a gente deve tratar a anticoagulação
favorece tanto a recanalização completa, quanto a progressão, quanto o sangramento por varizes. Então, a gente, assim, realmente, a gente não deve suspender a anticoagulação precocemente nesses casos. A gente deve anticoagular pelo tempo que acharmos necessários. Isso tem, claro, paciente sob cuidado, você fazendo esclerose de varizes, você fazendo acompanhamento, você fazendo controle adequado, a gente deve anticoagular. Mas aqui é interessante, um estudo randomizado de rivaroxabana versus warfarina, talvez o único estudo randomizado, com 80 pacientes que haviam, 79 que tinham sido submetidos à esplenectomia quando se comparou rivaroxabana com a warfarina, aqui a característica desses pacientes, e o que a gente observou, olha aqui a sobrevida. Os pacientes que usaram rivaroxabana viveram mais que os pacientes que usaram warfarina, no caso de trombose portal não neoplásica. Então, mostrando em mais uma situação que a rivaroxabana, um DOAC, foi favorável, numa situação que normalmente a gente pensaria que não seria. E aqui uma meta-análise sistemática de todos os estudos, sendo que o único randomizado foi aquele que eu comentei com mais detalhe, de segurança e eficácia dos DOACs versus antagonistas de vitamina K em pacientes com cirrose e trombose portal. E a gente vê que, aqui no caso, a recanalização, a progressão de trombose favoreceu os DOACs e, no caso de sangramento maior, favoreceu o DOAC. E o sangramento de varizes não houve diferença. Portanto, os DOACs na trombose portal, se o paciente tiver uma disfunção hepática muito importante, insuficiência renal importante, plaquetopenia, ok, você pode não utilizar. Em algumas circunstâncias, você deve ter um pouco de cuidado, como o câncer gastrointestinal, o cavernoma, varizes muito importantes, mas normalmente a gente, fora isso, a gente pode usar sem problema nenhum luz verde, luz amarela em algumas circunstâncias, vermelha em poucas circunstâncias. E a última circunstância que eu vou falar, porque são poucos estudados esses sítios atípicos, a trombose nervosa central, onde até recentemente não se recomendava a utilização dos DOACs, e se dá preferência a heparina de baixo peso molecular com warfarina. E aqui o guideline da EMA também não recomendando a sua utilização, utilizando heparina de baixo peso molecular e não usando DOAC. Mas veja só aqui, uma meta-análise também aqui de 17 estudos de DOACs em trombose seminervoso central, segurança e eficácia, e a gente vê que, em relação dos DOACs à anticoagulação padrão, a recorrência foi a mesma, a recanalização parcial ou completa foi a mesma, na verdade, favorecendo um pouco os DOACs, e a melhora funcional foi a mesma. Portanto, gente, parece sim que os DOACs são seguros nessa circunstância. Aqui o último estudo que eu separei para terminar essa aula, que são uma avaliação de rivaroxabana, pixabana para tratamento inicial de tromboembolismo de localização atípica, comparando pacientes que usaram DOACs atípico, normais, com enoxiparina, sendo que as situações atípicas era trombose esplâncnica, alguns com trombose ovariana renal e trombose venosa central, e mostrando que, quando se compara tanto com heparina, quando pacientes que tinham atípico e não atípico, e com aqueles que usaram heparina com warfarina, a gente teve o mesmo desfecho. Portanto, aqueles pacientes que têm trombose venosa do sistema nervoso central e naquelas outras situações, embora a amostragem seja pequena, se eles têm convulsão ou coma que eles não conseguem deglutir, talvez você realmente não possa usar os DOACs. Se tiver associada a malignidade, infecção ou trauma, luz amarela. No restante, luz verde. Ou seja, em situações comuns, paciente com cirrose hepática compensada parece ter melhor desfecho quando usam DOAC ao invés de heparina, warfarina,
em trombose venosa central, eles são tão eficazes e seguros quanto a varfarina, e em sítios incomuns, outros ciclos comuns, parecem ter a mesma eficácia e segurança. Infelizmente, são raros os estudos randomizados, prospectivos, desenhados para essa população, são pacientes raros, talvez a gente não venha a ter, mas a prática clínica e os guidelines têm mudado e têm sido a favor da utilização desses medicamentos também nessas circunstâncias. Então, assim, reservando para algumas circunstâncias como válvula metálica, gastroplastia, gestação, e SAF, apenas a varfarina, ou, na maioria dos casos, a varfarina, mas nas outras situações, os DOACs, inclusive em situações cardiológicas, que eu nem vou comentar aqui, como na estenose mitral grave, a gente sabe que a varfarina ainda é a primeira indicação, mas isso vem mudando agora com o passar do tempo, não é o escopo dessa aula, mas nas outras circunstâncias todas, os DOACs têm ganho um papel muito importante. A toxicidade econômica do medicamento não é desprezível, a gente sabe que a varfarina é muito mais barata, quando a gente compara apenas o medicamento, se a gente não for comparar a perda de tempo com o exame, levar no médico, laboratório e tudo mais, mas ainda assim, só que agora a gente está tendo as apresentações genéricas, e da rivaroxabana tem mais ou menos uns 2 meses, a MS agora lançou no Brasil a rivaroxabana genérica. Genéricos têm seus benefícios e malefícios, como todos sabemos, mas a MS, por exemplo, é uma apresentação que em outras circunstâncias da hematologia a gente tem uma experiência boa, eu não sei vocês na cardiologia e em outras especialidades, eu gostaria de ouvir. Então, isso também tem ajudado o medicamento a ganhar espaço. Eu vou abrir aqui para dúvidas e queria agradecer muito essa oportunidade, espero não ter sido extenso demais e nem ter falado muito rápido, e a gente está aberto para discussão e eu tenho o tempo que vocês quiserem. Muito obrigado. Excelente, Renato. Em pouco tempo você deu uma boa passada aí nos diferentes ambientes da anticoagulação, com o uso dos novos anticoagulantes. Não sei se alguém quer, de antemão, já fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida. Deixa eu falar um comentário aí, Tomás. Pois não. Primeiramente, parabenizar o doutor Renato aí. É melhor sempre vê-lo em São José do Rio Preto. Fica melhor para mim, né? O doutor Renato, um comentário, por exemplo, os DOACs da insuficiência renal, tem alguma perspectiva de serem usados? O senhor vê algum futuro para isso? Então, é um prazer vê-lo novamente, meu amigo, ex-aluno e hoje colega. Esse é um prazer. Eu estou vendo aqui a cara de vários ex-alunos, Frederico, Fernando Henrique, George. Eu não via a cara, não que eu esteja querendo ver o rosto do George, mas de qualquer maneira... É melhor não ver, Renato. Eu também concordo. Mas é um prazer. Mas, assim, então, Marcos, na insuficiência renal, com clearance abaixo de 50, a maioria dos estudos não incluiu, né? Então, seria abaixo de 50, no caso, a gente tem que fazer um ajuste ali da maioria deles. A pixabana, a gente, na verdade, usa os critérios de creatinina acima de 1,5, idade acima de 80 anos, peso abaixo de 60. Se ele tiver 2, a gente vai reduzir a dose pela metade. No caso do Xarelto, que a gente tem usado muito, né? A gente faz a redução para 15 miligramas, se o clearance for abaixo de 50. Então, nessas circunstâncias, a gente pode usar sem problema nenhum. Abaixo de 30, que, na verdade, a maioria dos estudos não incluiu, né, pacientes. E aí você pode utilizar, mas com cautela. Eu tenho pacientes com clearance de 25, 20, que utilizam, eu sigo muito de perto, mas naqueles pacientes em diálise, a gente achava que a pixabana tinha estudos que sugeriam que a gente poderia utilizar e que seria seguro. Mas a empolgação caiu muito, então o estudo não foi positivo. E eu, particularmente, paciente em diálise, eu não uso, eu uso a varfarina mesmo. E
não vou dizer que seja totalmente contraindicado a gente utilizar outros, mas é uma quantidade pequena de pacientes, né, que vai ter o preço abaixo ali de 15, que realmente vai entrar em diálise. Então, acho que essa é uma população que eu particularmente não utilizaria. Abaixo de 50 e 45, no caso da Pixabana, mas usando aqueles outros critérios, né, a gente faria um ajuste, e abaixo de 30, com cuidado, um segmento mais próximo. Alguém mais? Mais alguma pergunta? Se não tiver, Renato, eu vou transmitir aqui a pergunta do Frederico Lopes. Uma delas é, se está dando para ouvir, está um ruído aqui perto, né? Mas, nossa, a pergunta dele é no contexto do implante da bioprótese aórtica por catéter, da TAV. Esse é um procedimento que a gente tem feito cada vez mais e que ainda tem muita controvérsia. E esse paciente de TAV com fibrilação, doença aterosclerótica coronariana e periférica, é o nosso arroz com feijão, né? Dupla antiagregatal plaquetária e DOAC. Sim, não, quanto tempo? Na nossa visão, já te adianto, assim, teve uma época que não usávamos nada, porque era bioprótese, passamos a usar em todos, outra época, porque havia ali uma formação de um pânus que poderia piorar o resultado no curto prazo, e agora já estamos reduzindo de novo, considerando apenas antiplaquetária, em alguns casos nem isso, quando o paciente não tem outra comorbidade. Enfim, é um contexto que realmente é o nosso dia a dia aí, queria ouvir também sua experiência. Olha, essa é uma situação... Deixa eu só complementar, tá, Renato? Na mesma linha eu ia fazer essa pergunta, se tem algum DOAC melhor que o outro para a gente associar com antiagregante plaquetário. Então, essa é uma situação muito específica, né? Que isso não faz parte do meu dia a dia, embora faça parte do de vocês. A primeira coisa que eu falaria sobre fibrilação atrial, quer dizer, hoje em dia a gente sabe, por exemplo, que existem controvérsias em alguns casos, onde o Chadha-Vasque é muito baixo e talvez você possa usar só AS, né? Mas na maioria dos casos a gente acaba utilizando. Então, eu acho que no caso da fibrilação atrial seguiria esse critério que vocês sabem tão bem ou até melhor do que eu. No caso da antiagregação, isso realmente é um problema, porque a gente tem sangramento mesmo. A associação leva ao aumento de sangramento. Eu tenho pacientes em outras circunstâncias que utilizam um e às vezes 2 antiagregantes e que acabam não sangrando, mas tem o risco de sangrar. E o grande problema é sangrar ou no tubo digestivo, onde começa a sangrar e não para, ou na cabeça, onde você tem consequências, como todos sabemos, gravíssimas, né? Então, no caso do DOAC, qual seria melhor? Essa é uma briga, né? Porque cada um quer falar que o seu DOAC sangra menos. Então, no caso dos principais, que a Rivaroxabana e a Pixabana, o representante vai falar para você que a Pixabana é melhor porque sangra menos, porque nos estudos sangrou menos. Veja que não são estudos head-to-head, são populações diferentes, mas realmente a gente teve uma taxa de sangramento menor, especialmente em gastrointestinais. Então, parece que talvez a Rivaroxabana tenha alguma coisa a ver ali no tubo digestivo e que possa sangrar um pouco mais, mas não são populações comparáveis, são estudos head-to-head, e a gente sabe que, por exemplo, em FA, que o Chadha-Vasque era diferente de ambas as populações, e aí o pessoal da Rivaroxabana falando que os pacientes nossos eram mais graves, e por isso que eles sangraram mais no tubo digestivo. E o outro fala assim, não, mas o meu é uma vez só. Então, o cara que toma Pixabana tem um nível constante, sangra mais. Aí o cara da Pixabana vai falar para você, não, o meu sangra menos porque o constante não tem um pico da Rivaroxabana. Não se tem comparação. A comunidade científica internacional tem achado que a Pixabana sangra menos. Eu não sei te dizer se isso realmente é verdade. Eu não conheço nenhuma evidência científica que fale a favor de uma coisa ou outra em termos de sangramento. Tem-se uma tendência a se pensar que a Pixabana sangre menos, mas
isso não é baseado em situação científica específica. É complicado realmente você ter doença aterosclerótica coronariana e periférica, ela vai ter que tomar antiagregante. O anticoagulante por si só não vai proteger tanto, embora a gente tenha visto cada vez mais nos estudos que a rivaroxabana em dose baixa tenha sido benéfica nessas situações e diminuído o uso de antiagregante, né, como vocês bem sabem. Então, talvez você usar a apixabana possa ser uma solução mais defensável na vigência de antiagregação plaquetária. A gente tem vivido isso agora também na hematologia, com o tratamento da leucemia linfóide crônica, com medicamentos que são inibidores de brutoquinase, e eles causam disfunção plaquetária. Então, quando a gente tem, pra você ter uma ideia, a gente tem pacientes que tomam antiagregante, dupla antiagregação e anticoagulação oral, e a gente dá preferência para os DOACs. E aí, quando a gente tem esses 3 remédios, a gente não usa inibidor de brutoquinase. Mas quando tem só um antiagregante e o DOAC, a gente tem utilizado. Então, as recomendações não têm evitado esse tipo de associação. Então, eu acho que a gente vai ter que ter mais cuidado para sangrar, mas eu não vejo como contraindicação, não. E esse primeiro antiagregante que o senhor usa é o clopidogrel? Então, acho que seria muita arrogância minha vir falar isso para vocês, né? Eu acho que essa decisão, vocês têm a palavra soberana. Eu nunca indico esse tipo de tratamento. Às vezes eu acompanho, mas não sou eu que indico. Acho que vocês estão mais habilitados a falar do que eu nesse cenário. Então, eu não vou te dizer qual antiagregante melhor. A gente sabe que o clopidogrel talvez sangre um pouco mais, mas o AS também tem os seus percalços, especialmente no trato gastrointestinal, né? Obrigado. Nada. Parabéns, doutor Renato, pela aula. Obrigado. Muito bom revê-lo. Assim, na prática nossa da cirurgia cardíaca, cada vez mais nós implantamos menos válvulas metálicas, justamente pela dificuldade aí que nós temos com o Marevan. Eu escuto muitas vezes dos cardiologistas, o paciente já vem tomando o Marevan anteriormente por questão de fibrilação atrial crônica, mas com um controle muito mais fácil, fala, não, já põe a válvula metálica que o paciente já toma Marevan. E a gente percebe que o paciente que faz a prevenção para evento tromboembólico, Marevan, se ele ficar sem tomar, aí não significa que ele vai ter o evento tromboembólico, mas no caso da prótese metálica, a gente sabe que o controle ele é muito mais rigoroso e cada vez mais nós vemos, não só aqui no Brasil, mas no mundo, indicar menos prótese metálica. Na sua visão, na sua experiência, e ainda mais agora com os DOACs, quando nós podemos utilizar o DOAC para quem tem prótese biológica e quem tem para prevenção do evento tromboembólico para fibrilação atrial, na sua visão, você tem visto a diminuição dos casos de prótese metálica no seu consultório? Como é que você faz esse controle? Se você mantém uma faixa de anticoagulação no RNI em torno de 3, ou tem hematos que preferem um pouco menos? Nós, da cirurgia cardíaca, da cardiologia, com prótese metálica mitral, a gente sempre mantém uma faixa aí entre 3 e 3,5, e na prótese aórtica a gente mantém como se fosse o mesmo nível de anticoagulação da fibrilação atrial. Essa prática. Então, exatamente. O que eu tenho feito é isso, o NR entre 2 e 3, e se for mitral ou dupla, ou duas metálicas, em mitral, o alvo é entre 2,5 e 3,5, deixando um pouco mais alto. O problema que é assim, da varfarina, eu uso a varfarina há muitos anos, né? A gente é engraçado, né? Na nossa residência, quem cuidava da anticoagulação lá em Ribeirão Preto, na USP, era a vascular e a cardiologia a gente quase não fazia, sabe? Eu vim aprender anticoagulação depois da residência. Então, desde 1993, eu tenho utilizado e foi uma das coisas que eu comecei a fazer muito. A gente fez alguns simpósios, tudo. Por isso que foi uma das coisas que cresceu muito na hematologia que a gente usa a anticoagulação, foi por causa dessas coisas que a gente começou a promover nessa época aqui em Goiânia. Então, eu tenho muito paciente, mas muito paciente em anticoagulação. E a varfarina é um medicamento que foi excelente por muito tempo, mas ela é muito difícil, né?
por vários aspectos que eu já comentei, e o aspecto laboratorial hoje, por incrível que pareça, para mim tem sido pior do que era antes, porque hoje a gente tem visto que os kits que têm EASY próximo de 1 são raríssimos. Então, isso tem uma influência direta na anticoagulação. Tem grande laboratório hoje em Goiânia, talvez o segundo maior, que nem o EASY ele fala. A gente sabe que tem que ser próximo de 1. E se mudou o lote, se tem problema no exame, se o paciente tem a série de circunstâncias de alimentação, de uso de outros medicamentos, alterações metabólicas, uma série de coisas que influencia diretamente. Então, na verdade, eu hoje vejo fazer anticoagulação com varfarina como um pequeno pesadelo, um sonhozinho bem ruim, assim. Não vou dizer um pesadelo que está acostumado, mas é um sonho bem ruim. Então, a gente usa, muitos pacientes usam, até indicações que tem no DOAC, mas por causa do custo, nossa população não é uma população rica, mas eu tenho visto, assim, eu tenho recebido cada vez menos pacientes com próteses metálicas. E paciente do interior, então, gente, eu já fiz nesses anos todos várias experiências. Passei a fazer o seguinte, fazer, olha, você vai fazer o seu exame lá na sua cidade, e você vai vir aqui, vai fazer aqui, no laboratório que eu trabalho, não porque seja o melhor laboratório do mundo, mas lá eu estou vigiando, vejo como é que é, pelo menos eu tenho em mãos o EASY, eu sei pelo menos qual que é a diferença. E nunca eu consegui uma correlação. Nunca em nenhum lugar. E mesmo dentro de Goiânia, a maioria dos laboratórios não faz da maneira adequada. Não usa um coagulômetro eletrônico. Agora a gente não consegue mais kits com o EASY próximo de 1. Então, o que eu tenho feito é o seguinte, eu pego a relação PN do paciente, pego o INR encontrado e faço uma média. Porque você pega uma relação PN de 1,8 às vezes e um INR de 2,3. Esse cara não está com INR de 2,3. Está com INR de 2. Tá no... Então, você entendeu? Fica cada vez mais difícil. Fica cada vez mais aproximado. E eu não coloquei aqui na aula, senão vai ficar extensa. Já ficou extensa demais, né? Mas ia ficar mais extensa ainda. Alguns dados interessantes sobre a varfarina, e tem estudos que mostram que os sangramentos do sistema nervoso central graves acontecem, na sua maioria, dentro da faixa terapêutica. Então, tem 2 estudos bacanas, um japonês de atendimento de pronto-socorro e um outro que é canadense, e eles mostram que, mesmo na faixa terapêutica, o paciente tem sangramento do sistema nervoso central com a varfarina. Como tem complicação, como pode ter sangramento tomando DOAC, que já está na faixa terapêutica, se você utilizar a dose correta em relação à função renal, né? Que é o que a gente adapta à função renal. Então, gente, o que acontece é isso, só que sangra muito mais que a varfarina. E não é só isso. Estar na faixa terapêutica não é segurança que o paciente não vai sangrar e não vai ter recorrência de fenômeno trombemólico. Então, infelizmente, a varfarina ainda é a única solução para essas circunstâncias que eu falei, né? Na SAF, válvula metálica, estenose mitral grave, como vocês sabem melhor do que eu, paciente que falhou ao DOAC, né? Gestação fora do primeiro trimestre e não no final da gestação, né? Fique bem claro isso, onde a gente não pode usar DOAC. Mas, e no paciente que não tem dinheiro. Então, infelizmente, a gente vai usar mesmo, mas eu fico muito feliz, eu não sei se do ponto de vista cardiológico, acredito que sim, senão vocês não estariam fazendo, mas fico muito feliz de saber que válvulas metálicas têm sido menos usadas. Precisaria aí válvulas biológicas, e desculpem a minha ignorância se isso já existe, com uma duração ainda maior, né? Que não precisa ficar trocando, né? Mas acredito que existe. Existem as próteses. Hoje em dia a gente utiliza, na grande maioria das vezes, as próteses biológicas de longa duração. Mas isso aí só o paciente de convênio que tem, né? E infelizmente o paciente do sistema único não tem, e aí a gente cai nessa situação, o paciente com febre reumática, ele chega lá com 45 anos, já vai para a 3ª ou 4ª cirurgias, e aí, às vezes, se opta por colocar prótese metálica pela questão da dificuldade de operar novamente. O paciente
E aí, aquela velha dificuldade, o paciente é do interior, paciente socialmente e culturalmente complicado, como é que você vai iniciar uma Marevan para esse paciente? O entendimento é Nossa, difícil, né? é um Foi difícil. pesadelo. É um pesadelo. Eu vi só uma outra questão aqui, o Daxanet alfa e Denosizumab. Eu vou falar muito rapidamente para não deixar sem resposta. São factíveis, são efetivos. Entretanto, a gente tem que ver que todos esses estudos que a gente conhece, os grandes estudos, não tinha nenhum reversor para os novos anticoagulantes na época, os DOACs, e tinha reversão para a varfarina. E mesmo assim, os pacientes tiveram muito mais complicação hemorrágica com a varfarina. Então, eles não são ótimos, mas não são absolutamente necessários. Eu tenho medo do uso excessivo desses reversores para os DOACs, porque eles trazem complicação. E os pacientes trombosam e têm complicações no uso deles quando bem indicados. Imagina quanto mal indicados. Então, é uma coisa que eu, particularmente, não me preocupo muito. A gente vê, sim, sangramentos graves com os DOACs, mas eu vi pouquíssimos. Então, infelizmente, é um evento adverso grave do medicamento, mas ele é raro, eles são factíveis, mas eles, eu não me preocupo muito com eles, não, na prática clínica geral. Renatão, excelente. Nós estamos aí quase 20 minutos passados. O pessoal não desgruda, isso é sempre um bom sinal, né? Eu tenho aqui acho que umas 23 perguntas, mas vou fazer só mais uma. É muita dúvida. Mas eu queria entender, eu não posso deixar de aproveitar essa oportunidade para aprender, é por ignorância mesmo. Você falou que um dos testes que você faz no primeiro mês de follow-up do início da terapêutica com DOA, que é a ferritina. Eu queria entender o porquê. Desculpa, não. Eu faço regularmente, né? Mas eu não faço no primeiro mês. O primeiro mês, na verdade, o primeiro mês é da sociedade, a recomendação da EMA, né? Mas eu acompanho de 3 a 6 meses. Exames que eu sempre faço, hemograma, porque eu sou hematologista, né? E creatinina, com certeza, para calcular a função renal. A ferritina eu peço no segmento. Por quê? Porque a ferritina é um indicativo de sangramento crônico e oculto. Eu não vou dizer para você que tem uma indicação na literatura, mas eu, como hematologista, eu peço, porque se a ferritina começar a cair, eu posso dizer, esse cara pode estar com sangramento gastrointestinal oculto ali, eu não estou vendo, então é uma das maneiras de eu acompanhar. Mas é uma coisa mais minha, eu te confesso que eu não li nenhum guideline, nem nada disso, é porque como a gente vê muito isso, né, a gente fica com bias, né? Mas o essencial ali é a função renal, não tenha dúvida. E eu sempre uso o Cockcroft-Gault e falo assim, peraí, isso não está adaptado para a nossa população. Só que foi o que foi utilizado nos estudos para o ajuste do medicamento. Então, é o índice que eu utilizo e eu calculo sempre. E é engraçado, né? A gente olha, quem vê creatinina, quem vê cara não vê creatinina, quem vê creatinina não vê função renal sozinho. A gente tem que fazer o cálculo. Eu já tive circunstâncias em que a gente tinha o clínico abaixo de 50 e eu achava que não ia dar por causa da creatinina. Na hora que você vê o peso, a idade, o sexo, dá abaixo. Então, a gente tem que fazer. Então, eu faço em todas as consultas e que o paciente vai e vejo o paciente, converso, porque como eu te contei, aquela experiência lá, eu já fazia isso, mas aquela me alertou ainda mais. A mulher coloca uma válvula metálica e não conta. É uma coisinha de nada, uma cirurgiazinha boba, né? Abriu o peito da mulher. Não é brincadeira. Renato, outra coisa, também não tem como não te perguntar, como é que está esse uso, a meu ver, indiscriminado na questão da Covid? Não vamos entrar no cerne, mas assim, esse paciente que não teve a fase inflamatória, fez um Dimer-D, está um pouco elevado e sai com xarel 3 meses. Cara, o que eu consegui de evolução nesse sentido é não ficar extremamente puto mais, porque eu ficava assim... É um absurdo que se tem feito, né? Então, assim, o pessoal tem usado Clexane e DOAC em dose terapêutica para paciente com COVID ambulatorial. Isso não tem indicação nenhuma, né? O pessoal tem pedido Dimer-D a torto e direito e fazendo acompanhamento com isso. Isso não tem evidência científica nenhuma. E eu não sei o que vocês têm visto, mas eu já vi uns 3 casos de hemorragia digestiva.
de paciente tomando DOAC em dose terapêutica porque teve COVID e fez Dimirudê. Então, assim, tem sido, infelizmente, muito intenso e, assim, é a mesma barbaridade do kit COVID, a gente está vendo nessas circunstâncias, então é uma pena, né? A evidência que a gente tem hoje, né, é que o paciente, depois da alta, recentemente, isso foi publicado, como vocês bem conhecem, inclusive foi um colega meu de turma, que é o Ramaciotti, foi um dos autores, e que você deve utilizar ali por pelo menos 35 dias, paciente que foi internado e teve alta, você fazer a dose profilática de heparina de baixo peso molecular e que você pode, sim, trocar por DOAC, por uma série de questões, inclusive econômicas, mas nesse paciente, sim, você tem benefício. Mas daí, a gente pegar e utilizar em paciente ambulatorial é uma coisa lamentável, né? Lamentável. Acho que essa pandemia mostrou a fragilidade médica mundial, especialmente nossa, e o despreparo e a insegurança e o empirismo absurdo que se tem feito na medicina, não só para isso, né? É isso. Cabe mais uma, será? Rapidinho, que você falou lá atrás. Eu, por mim... Cuidado com o uso da amiodarona, porque a amiodarona também é a nossa receitinha de bolo, né, no dia a dia do cardiologista. E eu vi que ela está na luz amarela da interação com o outro. Isso. A luz amarela, o que alguns autores recomendam é o uso distante, não se usar próximo um do outro. Não é contraindicado, mas talvez você, por exemplo, dá uma distância aí de pelo menos 2, 3 horas entre o medicamento e o DOAC. Acho que isso não é difícil, né, de se fazer. Então, a concomitância a gente deve evitar. Agora, quando a gente pensa a amiodarona com a varfarina, pelo amor de Deus, né? Então, eu acho que até um dos motivos do cuidado e não contraindicação é muito pior quando você usa varfarina e amiodarona. Eu lembro como isso era problemático, como alterava o INR, né? Que coisa maluca. Ah, e uma outra coisa, não peça TP quando você estiver usando o DOAC, porque vai dar alterado e não tem a menor significado. É uma coisa que eu lembrei aqui agora, você falou da amiodarona, eu lembrei do TP, lembrei das situações várias que eu já vivi. E eu lembro uma vez que eu estava dirigindo o carro na 85, eu estava indo por um negócio, um encontro com os amigos para jogar tabuleiro, que é o meu lazer e tal. Eu estava dirigindo assim, e eu não vou falar o nome da pessoa, mas um nefrologista me ligou e falou assim: "Oi, Renato, olha só, tem um paciente usando Xarelto e que solicitaram o TP, ele chegou aqui e está com NR de 8. Eu fiquei no carro, assim, a gente já sabia que dava. Você falou, pelo amor de Deus, por que solicitaram esse TP? Ah, eu não sei. Falei, tá, manda fazer outro TP amanhã no meu consultório, e o NR deu de 2. É que, na verdade, os DOACs alteram o INR, dependendo do kit, ele vai dar ou nada, ou 9, ou 7, ou 6. Isso não tem relação nenhuma com sangramento, com efetividade, com complicação. O que a gente recomenda é que não se faça o TP, porque ele vai dar alterado. Então, eu tenho uma receita impressa para tudo, e para os DOACs também. Eu está lá escrito, não perder retorno, não sei o quê, tomar regularmente, se sangrar, procure pronto-socorro. E uma das coisas que está escrito lá, não fazer TP. Não está indicado. Então, porque o paciente faz, fica louco. E o colega também, né? Também. Então, você falou da amiodarona, eu lembrei disso na hora, porque eu lembrei de INR alterado e fui para esse lado aí. Mas, realmente, aí a distância do medicamento é recomendada. Excelente. Mais alguém? Acho que podemos encerrar, né? Já sugamos muito aqui, doutor Renato. Renatão, sempre um prazer enorme tê-lo conosco aqui. Vamos fazer outro teste. Se vocês quiserem, a gente acha outro tema, podemos fazer sobre o câncer, sobre catéter, tem uma série de coisas. Tem coisas que vocês sabem muito mais do que eu, gente. Essa parte, hoje em dia, essas indicações na cardiologia evoluem cada vez mais. Eu quero participar dos eventos de vocês para eu aprender com outras coisas, porque eu sei que vocês estudam muito e as coisas mudam demais. Mas foi um prazer, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade aí. Coisa boa, obrigadão. Vou abrir um parênteses aqui para fazer um agradecimento especial à doutora Merijane, que está aqui nos prestigiando. Opa. Obrigado mesmo, adoro ver você por aqui. E é isso, pessoal. Então, Renatão, com certeza queremos você de volta, acho que temos muito assunto.
a multifatoriedade, a relação matricial combinatória de anticoagulação, de trombose com todas as doenças, especialmente as cardiovasculares, é muito grande, a gente está longe de esgotar o tema. Então, fica aí já o convite para uma próxima, a gente volta a falar disso. Obrigado, pessoal, por prestigiar aí a gente nesse horário e nos vemos em breve. Uma ótima semana. Valeu. Muito obrigado, foi um prazer ver todos vocês. Até mais. Até mais.